E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Lucas, sou engenheiro mecânico, técnico de manutenção automotiva e principalmente entusiasta automotivo. Você está no canal Fale sobre Carros, seja bem-vindo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, apoie a gente com aquele like e compartilha para quem gosta de carro. Pessoal, hoje nós vamos falar de umas tecnologias que mais mudaram a vida da indústria automotiva, né? Que mais mudaram a indústria. Nós vamos falar sobre o turbo compressor, sobre os carros sobrealimentados, né? Sobre essa tecnologia que é muito inovadora e traz grandes lições, grandes novidades ali por volta dos anos 70, 80, lá fora nos Estados Unidos, aqui no Brasil chegando nos anos 90. Então nós vamos começar explicando a história e no final vai ter um trecho específico para vocês explicando detalhadamente o funcionamento dos motores turboalimentados. Vem comigo! Começando pela história, o motor turboalimentado ele foi inventado e patenteado pelo engenheiro suíço Alfred Bucci, não sei se essa é a pronúncia correta, no ano de 1905, tá pessoal? Alfred Bucci criou em 1905 o turbocompressor. Porém não foi para carros, o objetivo dele era melhorar a performance de motores diesel, principalmente em locomotivas. Tinha locomotiva com turbo e também aviões que usavam motor diesel para ter uma melhor admissão, né, um melhor fluxo de ar para dentro do motor. Isso aí com mais combustível gerando a maior quantidade de potência, né? Mais ar, mais combustível, maior a combustão, maior a energia, o calor ser produzido para produzir o trabalho ali no pistão. Então ele traz um aumento de potência, um aumento de eficiência para motores, tá? Então por volta dos anos 1905, 1916, 17 começou a ser testado em aviões. Em 1918 foi um dos primeiros testes em aviões, porque é muito bacana, porque em lugares de guerra, por exemplo, o ar ele fica mais rarefeito em algumas regiões, em altitudes maiores, né? Tem menos densidade de moléculas de ar ali na atmosfera. Então, os motores aspirados dos aviões tinham dificuldade para funcionar, perdiam eficiência e potência. Só que o motor turbo não. Como o Alfred Bucci criou isso para motor diesel, os aviões que subiam mais altos eram turbo, eles continuavam com plena carga, pleno funcionamento, porque tinha uma indução do ar forçada, né? O próprio turbo ele comprime esse ar, gerando maior pressão e velocidade do ar para entrar no motor. Então isso otimiza a entrada de ar nos motores diesel dos aviões naquela época, né? Em 1918, 17. E ficou um tempo estagnado essa tecnologia devido a custos, e naquela época não tinha tantos materiais tecnológicos, ligas metálicas mais resistentes para aguentar a potência do turbo, porque não adianta colocar o turbo e os componentes serem igual a um aspirado. Naquela época eles não entendiam isso, forçou as partes internas e os motores quebravam com mais frequência. Por volta da Segunda Guerra Mundial, os motores voltaram a ter o pleno uso em aviões, né? Por causa daquela questão que eu falei, o ar lá em cima, em altas altitudes, ele é mais rarefeito. Então isso faz com que os motores turbo tenham um desempenho muito melhor e voltou a ser usado ali em 1945. Em 1962, a Oldsmobile e simultaneamente a Chevrolet lançou o Corvair Monza e a Oldsmobile lançou o Jetfire F85. O Oldsmobile Jetfire F85 utilizava um motor sobrealimentado com turbo compressor, né? Um motor V8, um motor em V com 8 cilindros, né? E 3,5 litros gerava 215 cavalos de potência.
ele utilizava uma solução para melhoria ali de funcionamento com turbo compressor, que a engenharia ainda estava se adaptando. Em 1962 tinha pouquíssimos carros turbo, né? Então ele se adaptou com uma solução de água e metanol. O metanol é um combustível de corrida, é um combustível de alta octanagem, de alto desempenho, mas muito perigoso para manusear. Como eu já fiz um vídeo explicando sobre metanol, vai estar passando aqui em cima sobre os perigos do metanol, tá? Então, pessoal, basicamente o Jetfire usava essa mistura, motor 3.5, 215 cavalos, turbo compressor. Ele passava por cima dos carros da época que eram aspirados. Era um excelente carro, foi um dos primeiros carros de produção em série à venda pela Oldsmobile, lá nos Estados Unidos, turbo compressor, com sobrealimentado. Tá? E também foi lançado simultaneamente ali nas décadas de 60 também o Chevrolet Corvair Monza. Tá? Também vai estar passando as imagens para vocês. São carros também muito potentes, só que o Corvair Monza é um motor 6 cilindros, tá? Motor 6 cilindros também sobrealimentado com a potência ali equivalente com o Jetfire F85. Então, esses motores começaram a ser utilizados turbo, mas mesmo assim, naquela época ainda não tinham desenvolvido materiais de alta qualidade, de alta resistência, forjado ali, para suportar a pressão do funcionamento de um turbo, que exige mais do motor, querendo ou não. Você pode pegar um carro com o mesmo motor turbo e aspirado de fábrica. A biela muda, o pistão, muda a camisa, muda a taxa de compressão, então muda diversas questões do motor ali para poder ter um pleno funcionamento do turbo compressor. Naquela época as montadoras ainda estavam aprendendo a fazer carros turbo sobrealimentados de fábrica. Então ficou um tempo no esquecimento, foram melhorando, desenvolvendo, até na Fórmula 1 teve carros turbo. Na década de 1980 utilizou motores com turbo compressor de fábrica, ali nos carros da Fórmula 1, na linha de competição, nas classificações. O McLaren MP4, que é o do Senna e do Alain Prost, ele era turbo, ele tinha um turbo compressor, aquele carro ali da McLaren que fez tanta história, que ganhou tantos títulos, né? Um carro lendário, e ele era turbo, um dos primeiros carros turbo ali na década de 1980. Aí as montadoras foram adicionando turbo compressor, começaram a trabalhar, se acostumar a uma tecnologia nova na época ainda. Mesmo hoje em dia o turbo compressor já tendo mais de 100 anos de existência, nos carros ele começou a se popularizar na década de 90. Então, começou a se popularizar, vou falando em termos de Brasil, o primeiro carro turbo do Brasil foi o Uno Turbo. Em 1994, a Fiat trouxe os primeiros carros de produção de série, tá? De fábrica, saindo com um motor sobrealimentado, que era um turbo com motor 1.4 Cevel, tá? Que era turbinado, girava 8.000, dependendo da preparação que você faz. É um motor absurdo. Depois eu tenho que fazer um vídeo falando só desse carro, vocês deixem aqui nos comentários me lembrando que eu preciso fazer isso, tá? Que vai ser um vídeo bem legal também. Assim como eu fiz o vídeo do Ford KXR explicando tudo, tenho que fazer um vídeo do Uno Turbo, que foi um carro emblemático, tá? Aqui no Brasil. Um dos primeiros carros turbo, depois veio o Tempra Turbo, dentre outros modelos ali da Fiat com motor turbinado. E também outros montadores correram atrás e lançaram carros turbo. Só que ainda nessa época o turbo ele gerava um medo por causa do funcionamento do motor. O motor tinha peças que quebravam mais rápido, era um carro um pouco mais complexo de manter. Então começaram a estudar melhorias, né, nas ligas metálicas e desempenho dos motores. E começou a época do downsizing, porque perceberam que um carro 1.4 turbo ele gera a mesma potência de um motor 2.0 aspirado, com a mesma quantidade de cilindros, tudo igualzinho. Perceberam? Se o motor 1.4 turbo, que é menor, consome menos combustível, é mais eficiente com turbo, vamos começar a desenvolver essa linha de motores. Foi daí que surgiu o downsizing, né? Ou a diminuição do tamanho dos motores, né? Que down é diminuir, né? Descer. Então está diminuindo o tamanho, a densidade, o deslocamento volumétrico dos motores, né? Que é a cilindrada que a gente conhece, que é 1.0, 1.2, 1.4, 1.5, 2.0, que é aquele número que a gente classifica os motores, né? Então, as montadoras começaram a perceber isso, tá? Começaram a perceber esse movimento, que era muito melhor para elas produzir carros esportivos com motores menores, mas com turbo compressor, que o custo de fato de produzir um motor com
dimensional menor, era muito mais otimizado, era menor o custo de produção, né? Então começaram a desenvolver. Aí lá em 2000 começaram a surgir muitos carros turbo, principalmente importados. Um exemplo que eu trago aqui para vocês que se popularizou muito no Brasil foi o Audi A3. O Audi A3 bolinha que o pessoal fala, né? Que ele trouxe grandes inovações com motor 20 válvulas, 5 válvulas por cilindro, motor 4 cilindros em linha, com 20 válvulas, 1.8 e turbo compressor. Tinha a versão aspirada, que era mais barata, mais básica, mas tinha a versão turbo também, que tinha um desempenho ali, se eu não me engano, gerava 150 cavalos, dependendo da versão. Depois o motor foi melhorando, até começou a gerar mais. Veio o Audi S3, né, que era 4x4, com a mesma motorização, só que mais potente, com a turbina maior, um mapa de injeção mais agressivo, que nos anos 2000 começou a virar uma hegemonia. A maioria dos carros começaram a se tornar injeção eletrônica. Nos anos 80 para 90, finalzinho da década de 80 para 90, começaram a ser os carros mais premium, vinham somente com injeção eletrônica. Depois os populares, no final da década de 90, começaram a maioria a ser injeção. E em 2000 já era uma certeza que a maioria dos carros era injeção, porque o carburador já tinha servido pelo tempo bastante. Então, com a injeção eletrônica, com sonda lambda, vários tipos de sonda lambda, a injeção evoluindo, injeção monoponto, primeiro um bico só para 4 cilindros, depois uma injeção multiponto, tá? E depois veio a injeção direta também para melhorar. Então, basicamente essa é a história do turbo compressor, pessoal. Eu fiz um resumo, tá? Agora vocês fiquem com o vídeo onde eu desenho no papel e eu vou explicar para vocês detalhadamente o funcionamento de cada componente do turbo compressor. Um resumo básico para vocês entenderem o funcionamento. Valeu, falou! É isso aí, pessoal. Agora eu vou explicar para vocês o funcionamento básico do sistema sobrealimentado, sistema de turbo compressor, tá, pessoal? Ele foi criado pelo Alfred Butch, né, em 1905, conforme eu havia comentado antes, e foi aprimorado ao longo do tempo, né, descobrindo algumas peculiaridades do sistema. Os engenheiros, montadoras e desenvolvedores na área automotiva melhoraram até se tornar isso que vocês podem ver hoje em dia. Isso aqui é o básico de qualquer carro turbo que sai de fábrica hoje em dia. Tem carros que têm até mais recursos e mais tecnologias, que eu vou fazer vídeos futuros explicando sobre essas novas tecnologias. Isso aqui é antigo, isso aqui é carro turbo alimentado básico de fábrica para garantir um bom funcionamento, tá? Então, aqui, só para vocês entenderem, aqui tem o pistão, a biela, o virabrequim, né? Válvula de admissão, válvula de escape, tá? E aqui a nossa câmara de combustão, tá? Então vou começar pelo princípio do turbo compressor. O turbo compressor, ele foi desenvolvido visando utilizar uma energia que nos carros aspirados, nos carros mais antigos, era desperdiçada. Se você tiver um carro aspirado na sua casa, os gases de escape, eles vão direto para a atmosfera e não são reaproveitados, tá? Então, é uma energia, é um fluxo, uma pressão ali que não está sendo aproveitada. Então, o Alfred Butch teve essa ideia para utilizar em motores diesel, que soltavam muitas partículas, o fluxo de escape era alto em locomotivas, em aviões. Ele decidiu utilizar um rotor que a gente chama de turbina, que é a caixa quente, onde o pistão, na hora que ele está subindo para fazer o último tempo, que é de exaustão, que é para expulsão dos gases, a válvula de escape abre e os gases são direcionados para a caixa quente da turbina. E essa pressão de gases que é aplicada ali na turbina faz esse rotor da turbina girar. Quando ele começa a girar, tem um eixo acoplado aqui no meio, o eixo da turbina, que é lubrificado com óleo, precisa de óleo para poder funcionar. Se tiver vazamento de óleo na turbina do teu carro, pode dar problema. A turbina pode vir a danificar, a fundir, né, que ela vai sobreaquecer. Então, ele começa simultaneamente a girar o rotor da caixa fria ou do compressor, que a gente chama. Por que compressor? Aqui está o ar ambiente. Ele fica captando aqui direto o ar ambiente, puxa o ar aqui, né? O compressor ele faz a indução forçada do ar
Esse ar, ele é direcionado, tá, para o intercooler. Qual que é a função do intercooler? Ele é um resfriador, é um radiador. Como o radiador do seu carro de arrefecimento, o intercooler ele é um radiador para resfriar o ar. Por que ele vai resfriar o ar? Vou explicar para vocês. Vai puxar o ar aqui, vai induzir esse ar, como ele está pressurizado. Se você tem uma pequena área e alta pressão, você tem altas temperaturas. Então, mesmo esse ar estando frio aqui, quando ele for induzido, ele vai aquecer nesse duto. Então, o intercooler precisa resfriar esse ar, porque o ar frio ele tem mais moléculas, ele tem mais densidade, mais moléculas por volume, né, por espaço cúbico, né, centímetro cúbico. Então, você vai deslocando aqui o ar pelo coletor de admissão e ele vai entrar na câmara de combustão, um ar frio, com maior densidade de moléculas, ou seja, com maior quantidade de ar, você injeta mais combustível. A leitura ali com a sonda lambda, a mistura da injeção vai conseguir injetar mais combustível, trazendo mais potência para o carro. Então o ar frio é sempre o melhor para entrar na câmara de combustão. E nós vamos explicar que o sistema é basicamente isso. Porém, para poder controlar a pressão, é necessário dois tipos de válvula, tá? A gente tem a válvula que fica no coletor de admissão, que é conhecida como blow-off, ou válvula de prioridade, que é quando você está acelerando o veículo e você tira o pedal do acelerador, ele expulsa esse ar, porque mesmo você desacelerando o carro, a pressão vai continuar aumentando, mas como você está desacelerando, você não precisa de tanta potência. Então ele libera um pouco dessa pressão para não sobrecarregar o sistema e causar problemas. Então a válvula blow-off, ou válvula de prioridade, ela expulsa o ar da admissão quando você está desacelerando o carro. Por isso tem carro que é mexido, você acelera e aí ele expulsa o ar através dessa válvula de prioridade. Nos carros de fábrica acaba não fazendo esse barulho do espirro devido a essa válvula de prioridade ela recircular para o sistema, ou seja, ela joga daqui de novo na entrada da turbina para poder ser um carro mais silencioso, né, não incomodar, porque o carro é feito para ter economia. A maioria dos carros downsize hoje com motores mais eficientes não quer visar a esportividade e o barulho. É mais carro mexido que as pessoas querem barulho. E vou explicar a última válvula, pessoal, uma explicação bem simples. A última válvula é o wastegate, né? Qual que é a função da wastegate? Conforme a pressão de ar vai aumentando, né, você tem mais funcionamento do motor, aumenta o RPM, rotação, ele vai induzindo mais o ar aumenta o fluxo e a pressão aqui. E tem uma pressão alvo, porque o motor ele tem um limite físico, né, que ele não suporta o máximo de pressão. Então o pessoal brinca, vou colocar 0,5, 0,6, 1 bar de pressão, 2 bar de pressão, tem que tomar cuidado. Precisa ter uma válvula, ou ela é uma válvula com atuação mecânica, né, pneumática, ou ela é uma válvula eletrônica mesmo, que ela tem um sensor de pressão. Quando a pressão do turbo chega no alvo, que é o limite, ela abre e joga para a atmosfera, para poder evitar danos no motor, tá? Que se a pressão aumenta muito, ele vai fazer a turbina girar ainda mais, gerar uma pressão absurda, que vai entrar de volta na câmara de combustão e vai causar problemas. Então, se válvula wastegate tiver com problema, ou válvula blow-off, é preciso reparar o quanto antes. Porque hoje em dia, ainda mais com a wastegate eletrônica, o carro já avisa, ele já capa com potência, porque se ele deixar, a pressão vai aumentar muito e vai danificar o motor. Então é basicamente isso, pessoal, o funcionamento do turbocompressor. É uma explicação bem básica. Se você gostou, se inscreve aí, deixa o seu like. Valeu, falou!